Olá amigos, OABeiros, estudantes de Direito, amantes de Direito Penal. Eu me chamo Silas Martins e hoje eu gostaria de conversar com você como eu fui aprovado no exame da ordem ainda no 9º período da faculdade e contar para você quais foram as minhas técnicas de estudos, meus métodos e como eu consegui conquistar essa tão sonhada aprovação. Mas antes de entrar aqui no tema do vídeo de hoje, eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse no meu canal, que você deixasse o seu like aqui e ativasse também as notificações, assim você vai ficar sabendo todas as vezes que eu postar um novo vídeo. A intenção é que eu poste aqui de 2 a 3 vídeos com dicas de direito penal e processo penal, para que ajude aqueles que estão estudando para a OAB, para concurso, para a faculdade, em assuntos relacionados ao tema. Então, me ajude a crescer esse canal e me ajude a alcançar o maior número de pessoas para que nós possamos ajudá-las também. Veja bem, é óbvio que aquilo que dá certo para uma pessoa não necessariamente vai dar certo para outra, visto que cada um tem a sua história, tem o seu tempo, tem a sua dinâmica. Eu sempre trabalhei e estudei. Isso é sempre uma grande dificuldade, uma dificuldade muito grande para aqueles que estão se preparando para o exame da ordem. Então, eu vou contar aquilo que eu fiz que deu certo e aquilo que eu fiz que não deveria ter feito para que você também tenha sucesso na sua prova. Eu comecei a estudar e eu não tinha assim muito tempo, como é o problema de quase todo estudante. Eu sempre trabalhei no ramo da construção civil, então o meu trabalho exigia muito de mim. Eu tinha que sair cedo de casa, eu tinha que madrugar, às vezes pegar trem lotado, ir para o centro da cidade. E aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que a gente leva muito tempo de deslocamento de casa até o trabalho. Então eu tinha esse desafio que todo mundo, que todo estudante também, ou a maioria deles, enfrenta. Só que eu aprendi uma coisa, que as nossas dificuldades não podem servir como desculpa para nós não alcançarmos os nossos objetivos. As nossas dificuldades não podem ser amuletos para os nossos fracassos. Então, eu decidi romper, eu decidi lutar, eu decidi ficar focado para que eu pudesse conseguir essa minha aprovação. O problema é que a maioria das pessoas, elas não são reprovadas por elas não serem inteligentes, por elas não saberem a matéria, por elas não dominarem o assunto. Não. Muitas vezes, a reprovação está diretamente ligada com a situação emocional, com o psicológico daquele que vai realizar o exame. A gente precisa colocar na cabeça que é apenas um exame, não é um concurso. Quando nós fazemos a prova da OAB, nós não estamos fazendo concurso, ou seja, nós não estamos concorrendo com ninguém a não ser a nós mesmos. Não há uma quantidade de vaga determinada para algumas pessoas. Não, ninguém vai perder vaga. O que nós estamos fazendo é competindo com nós mesmos. Então, é necessário que nós estejamos preparados, que nós estejamos tranquilos, que nós estejamos calmos, que nós estejamos concentrados, que a gente possa sentar para fazer a prova em paz, com a cabeça tranquila, encarando, é óbvio, não como se fosse um bicho de 7 cabeças, porque quando a gente encara os nossos desafios, nossos problemas, as nossas dificuldades, achando que aquilo é intransponível, que aquilo é impossível de se vencer, certamente a nossa capacidade, a nossa força também estará reduzida. Então não trate o seu gigante, as suas dificuldades, como algo que é invencível, porque assim como você se vê, o seu inimigo também se verá. Então se veja grande, se veja capaz, se veja qualificado e você também vai conseguir vencer os seus desafios e os seus obstáculos. Então, mãos à obra, estude, foco e você vai conseguir também ser aprovado. Veja, qual é a primeira dica que eu quero deixar para quem está estudando, se preparando para a prova da OAB? Primeiro, você precisa criar um ambiente de prova. Você precisa respirar esse desafio. Você precisa incorporar esse personagem. Você precisa estar totalmente focado. E as coisas que estão à sua volta precisam fazer referência a esta prova. Algo que eu fiz que me ajudou demais, foi seguir nas redes páginas e professores que tratavam sobre o assunto.
estavam sempre falando de exames, de questões, de matéria, de direito, da prova da OAB. Então aquilo foi entrando na minha mente, na minha cabeça, de uma forma muito natural, muito simples. Por quê? Porque tudo quanto eu via estava ligado ao direito, estava ligado à prova da OAB. Eu recebia dicas, eu recebia informações o tempo todo. Então eu peguei o meu Instagram, peguei o meu Facebook, peguei o YouTube e estava sempre seguindo, curtindo as coisas referentes à prova da OAB, porque isso foi criando em mim um sentimento, um espírito de OABeiro. Você precisa incorporar esse espírito de OABeiro para que você possa estar sempre ambientalizado. Ademais, quando você está no transporte público, indo para a casa de alguém, indo para o seu trabalho, quando você está em algum local, algum ambiente, e você ali abre o seu Instagram, o seu Facebook, um pouquinho de vídeo no YouTube e às vezes vê uma postagem com alguma dica, com alguma informação, querendo ou não, você pode acabar fazendo um vínculo com aquela informação, você pode acabar criando com aquela informação uma intimidade, algo que você tenha como referência, e aquilo vai ser mais fácil de estar gravado na sua memória, na sua cabeça, e aquilo ali, quando você chegar diante de uma questão, e você de repente vai lembrar, porque você vinculou aquela informação que você recebeu com alguma coisa que estava acontecendo no momento, isso se torna mais fácil de você absorver aquela informação e incorporá-la na sua memória. Então, a minha primeira dica é: siga professores, siga páginas, siga tudo que você puder que aborde o tema, a temática da prova da OAB, que aí você vai criar esse sentimento, que você vai estar envolvido com essa prova, você vai criar esse espírito de OABeiro e você vai começar a receber informações de como é a prova, do que acontece, você vai receber dicas de algumas pessoas. Então, essa dica é muito importante. Siga pessoas, siga páginas, siga professores, siga tudo que trate sobre o assunto. Outra dica, você precisa conhecer os assuntos recorrentes da prova. Você precisa entender que essas provas mantêm um padrão. Então, sempre tem assuntos que são recorrentes, que estão sempre caindo. Então, você precisa investigar quais são os assuntos, o que eu posso abordar, o que eu posso estudar, o que tem caído, o que é isso. Você precisa entender que essa prova ela segue uma determinada lógica, com algumas variações, é óbvio, mas você vê que os assuntos são recorrentes. Então, você precisa fazer uma pesquisa, precisa fazer o trabalho de casa, de ver quais são os assuntos que são mais recorrentes, que caem mais vezes, e se dedicar muito àqueles assuntos. Você precisa estar ciente de tudo que pode acontecer, de tudo que pode cair, para que você não seja pego de surpresa. Outra dica muito importante que eu quero trazer para você, isso é um erro que todo graduando, que todo estudante ele comete. Eu também, até determinado ponto do meu curso na faculdade, eu cometi, mas do meio para o final eu tentei corrigir, porque eu também recebi essa dica e ela foi fundamental para que eu fosse aprovado de primeira ainda no 9º período da faculdade. Silas, que dica é esta? Você precisa conhecer a letra da lei. Pessoal, a prova da ordem é sobre as leis. A prova da ordem é sobre o vade-mecum. É claro, você precisa entender que ela agora, a prova, ela tem um caráter interdisciplinar. Pode cair alguma coisa, mas é muito pouco, muito improvável que caia alguma coisa sobre jurisprudência, alguns conceitos doutrinários, ainda assim cai um pouco mais do que a jurisprudência, mas é muito letra da lei. Você precisa entender que você precisa estar lendo a lei. Por quê? Ali existem informações que vão dar a resposta a você na hora da prova. Por exemplo, no meu caso, que sempre me dediquei às ciências penais, direito penal, processo penal, enfim, as leis penais, eu precisava ler as leis para que ali pudessem me dar algumas informações.
Você vai distinguir, por exemplo, um instituto do outro, às vezes por causa da letra da lei. Você vai distinguir um tipo penal do outro, o que é furto, o que é roubo, quais são as suas elementares, o que torna diferente o crime mediante a redução da vítima, a impossibilidade de resistência, de um furto mediante fraude, de um estelionato. Então, isso foi fundamental. Então, leia os artigos da lei. Leia pelo menos 15, 20 artigos por dia, enquanto você ainda tem tempo para estudar. Isso vai ser fundamental. Não tem como você fazer direito, você fazer uma prova da OAB, se você não estudar as leis, se você não ler a lei. O vade-mecum é a Bíblia do estudante e do operador do direito. Então, leia a lei, que isso vai fazer muita diferença para você. Outra dica muito importante que eu quero deixar aqui para você é, nesse momento, principalmente para quem começa a estudar, faltando pouco tempo, faltando 1, 2, 3 meses para a prova da ordem, não adianta você querer pegar um livro, uma doutrina, você pegar um livro do Rogério Greco, do César Roberto Bittencourt, do Alexandre Câmara, eu não sei qual a área, não adianta você pegar, ler, não adianta você pegar agora um livro e querer ler aquele livro. Por quê? Você vai investir muito tempo para ter pouca informação. Então agora não é tempo de você pegar e se dedicar à leitura de livros. Isso era para você ter feito durante a sua graduação. Então quem não fez, não adianta agora pegar os livros e querer comer, ficar investindo tempo lendo aquilo ali feito um louco, porque você vai estar fazendo algo com pressa, sem a devida atenção, vai absorver poucas informações e agora não vai adiantar. O que você precisa fazer é ler resumos, assistir aulas que sejam de revisões. E para isso, eu sei que, principalmente para a primeira fase, nem todo mundo tem condições de pagar um cursinho, de se preparar. Embora a primeira fase, eu acredito que dá para a gente fazer, assim como eu fiz, até mesmo sem fazer um cursinho preparatório, até porque também na época eu não tive dinheiro e eu sei que nem todo mundo tem dinheiro. Quem tem, eu acho muito importante, acho muito legal que faça, mas eu sei que tem pessoas que não têm essa realidade. Então, o que você pode fazer? Bem, pessoal, todo exame da OAB, esses cursinhos, eles abrem nas últimas semanas, nos últimos dias, ou alguns até já deixam disponível revisões, principalmente no YouTube. Então acesse os canais, assistam revisões sobre as matérias. E ali, todas essas dicas que eu já dei aqui, eles inclusive vão repetir. Eles vão falar da letra da lei, eles vão falar dos assuntos recorrentes, daquilo que cai na OAB. Eles vão dar dicas de como você estudar e algumas coisas podem acabar abrindo a sua mente. Então, assista a revisões. Como é que eu fazia? Bom, eu não tinha muito tempo, como eu disse para vocês. Eu trabalhava com construção civil, saía muito cedo de casa, voltava muito tarde. Como é que eu fazia? Eu levantava sempre umas 2 ou 3 horas antes daquele meu horário normal, que eu acostumava acordar, e ligava o YouTube e ficava assistindo as revisões destes cursos. O que eu fazia? Como eu precisava otimizar o tempo, eu configurava o meu YouTube para ele correr um pouco mais rápido, botava ali 1,25, porque ele corria de forma acelerada, ou seja, o conteúdo que às vezes era passado em 2, 3 horas, ele acabava reduzindo um pouco para 2 horas e meia, ou seja, depende do tempo do vídeo, ele sempre passará de uma forma mais rápida e aí você acabará vendo mais informações em menos tempo. Então eu fazia isso, ia para o trabalho. Quando eu voltava do trabalho, eu pegava assuntos, isso aqui já é de uma próxima dica também, eu pegava os assuntos que eu havia visto nas revisões pela manhã e resolvia questões à noite. Por exemplo, se eu assistisse a aula de Direito Civil e Processo Civil, eu chegava em casa à noite e fazia as questões referentes a Direito Civil, a Processo Civil. E isto é até a próxima dica. Não adianta. Você tem que fazer o maior número de questões possíveis. Faça muitas questões. Faça o máximo de questões que você puder.
baixe aplicativos que são simulados da prova da OAB, que contém inúmeras questões. Está no trem, está no ônibus, está no transporte, está no carro de carona com alguém, puxa o seu celular, acesse o aplicativo e faça as questões mais variadas possíveis, porque você vai perceber com isso que quando você começa a resolver essas questões elas parecem que vão se repetir, os assuntos parecem que vão ficar repetitivos. Não, você vai estar resolvendo tanto, que aquilo vai entrar na sua cabeça, você vai fixar aquele conteúdo, você vai dominar aquele assunto. Então isso é muito importante. Faça o maior número de questões possíveis. Lembre, quanto mais duro é o treino, mais fácil será o jogo. Você vai conseguir ser aprovado. Faça isso, estude, se dedique, resolva questões, faça o maior número dela possível. Outra coisa, outra dica, e a quinta dica que eu quero deixar aqui para você isso foi fundamental para mim, eu considero essa a mais importante dica deste vídeo. Faça o maior número de simulado possível. Faça simulado exatamente nos moldes da prova. O que eu fazia? Eu pegava todo dia, assistia revisões pela manhã, resolvia questões à noite. Assistia revisões pela manhã, resolvia questões à noite. No sábado, eu passava o sábado estudando todas as matérias, todos os assuntos. Bem, na verdade não todas, né? Aquelas matérias que tem mais questões, e isso aí também é uma super dica para você que está com pouco tempo para estudar. Não adianta querer pegar todas as matérias, todo o conteúdo para estudar. Se você está com pouco tempo, estude aquelas questões que caem mais, aquelas matérias que caem mais questões. Se dedique à ética, Estatuto da Ordem e Ética. Você precisa, porque ali tem pelo menos 15 a 20% de toda a prova. Você precisa gabaritar a prova de deontologia. Se dedique a direito penal, processo penal, direito civil, constitucional, empresarial, administrativo, essas matérias que caem mais. Não adianta você ficar investindo muito tempo para estudar direito internacional, direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito do consumidor. Não adianta agora, você tem pouco tempo e essas questões às vezes caem duas só, e essas matérias às vezes caem somente duas na prova. Então, não invista muito tempo agora. Se você está com pouco tempo, invista tempo naquelas matérias, naquelas disciplinas que caem mais questões. Mas voltando a dizer, como é que eu fazia o meu simulado? Veja bem, eu estudava toda semana. Sábado era um intensivão. No domingo, eu acordava cedo, não estudava, almoçava cedo. Quando dava aproximadamente 12h30, 12h40, eu sentava na mesa, desligava o celular, e isso é também muito importante em todo momento que você vai estudar. Desligue o seu celular, ponha no silencioso, coloque longe de você, porque nesse momento o celular pode ser um grande inimigo. Você vai se distrair quando ele tocar, você vai querer dar uma olhadinha quando receber uma notificação de mensagem no Instagram, ou no próprio WhatsApp, ou no Facebook. Você vai querer dar uma espiadinha, e às vezes uma espiadinha se torna meia hora, 40 minutos, porque a gente sabe que é difícil. Então, desligue o seu celular. Eu desligava o celular, desligava de tudo, fechava a porta, sentava com uma garrafinha d'água, um copo, apenas a prova, o papel, ou se fosse online, eu apenas fazia aquilo. Quando dava ali 1 hora, eu começava a realizar o simulado. O que eu estava fazendo? Um simulado no exato molde daquela prova que eu vou fazer. Começava no mesmo horário, apenas a diferença era que eu não dava 5 horas para a resolução da prova. Eu dava um prazo de 4 horas para que eu resolvesse ela. Então, eu estava tão acostumado a fazer a prova no mesmo molde, que quando chegou o dia da minha prova, isso foi muito fundamental. Eu estava tranquilo, o meu corpo estava acostumado, eu estava
me sentindo familiarizado, eu estava tranquilo para fazer a prova, porque eu repeti tanto aquele procedimento que inclusive o meu próprio corpo foi se acostumando com aquele ambiente. Então, quando você faz muitos simulados nos moldes exatos do dia da prova, você vai estar familiarizado, você vai estar envolvido, você vai estar com seu corpo acostumado, com seu corpo disciplinado, com seu corpo treinado. Então, faça muitos simulados e você também vai ser aprovado. Eu, graças a Deus, fui aprovado de primeira, mas isso não significa que eu seja melhor que alguém. Assim como aquele que fez 3, 4 ou 5 vezes e não conseguiu realizar, não conseguiu ser aprovado, ele também não é pior do que ninguém. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu nível emocional, cada um tem a sua estabilidade. Então construa a sua história, mas se esforce, se dedique. Outra coisa, não se preocupe nesse primeiro momento de querer tirar 79, 80. Claro que é excelente que você tire 80, mas se você não conseguir, eu quero te dizer uma coisa, 41 é igual a 80. A carteira de quem foi aprovado com 41 é exatamente igual à carteira de quem foi aprovado com 79 ou com 80. Você precisa de ter mais de 50% de aproveitamento. Isso só depende de você e você só estará competindo com você. Faça isso e depois você me diga aqui nos comentários qual foi o resultado da sua prova. Eu quero que você compartilhe comigo a sua alegria de ter sido aprovado. Se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o seu like, isso é muito importante para nós. Até a próxima!